Peixe, Olha a Pichitinga, trazendo informações para vocês que estão aí acompanhando o nosso programa Olha a Pichitinga, falando aqui direto da Policlínica na cidade de Cachoeira, sempre atualizando a cada um de vocês como é que está a cidade, né, em relação aos casos do Covid-19 e também como é que está a cidade em relação à vacinação. E para isso estou aqui na Policlínica nesta segunda-feira, junto com enfermeira sanitarista Cátia Fernandes, vai estar falando para a gente, né, como é que está a questão da vacinação contra o Covid-19 aqui na nossa cidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nayane, Vanilde e todos os ouvintes da Pititinga. Bom, a vacinação a gente deu uma parada, né, semana passada, por conta dos festejos juninos, parada sim, a procura foi pouca, né, algumas pessoas optaram por tomar o licor, curtir o São João, em vez de tomar a vacina. Então, assim, é importante a gente estar aqui nesse momento para lembrar que a gente teve situações das pessoas levantarem da cadeira e irem embora. Porque quando se fala da restrição do álcool, não é que você tem que ficar algumas horas sem tomar álcool, as pessoas, oi, meu São João, então preferiram curtir o São João. Então, o que eu tenho para falar para as pessoas é que vacina hoje em dia é oportunidade, é privilégio. Então, assim, quem já tomou sabe disso, né, Ivanildo? O quanto é importante. Então, assim, tem gente aí implorando por uma vacina, enquanto outros querem escolher, eu quero essa, eu quero aquela, ou optam por beber, né, em vez de tomar vacina. Então, assim, quando você marca uma vacinação sexta-feira, tem gente que às vezes não aparece aqui. Não estou dizendo que quem não aparece é porque foi beber, mas a gente sabe que muitas vezes é porque optou pela bebida. Então, em momento de pandemia, gente, se você tiver a vacina e um copo de cerveja de licor, queira a vacina, viu? Porque a cerveja e o licor está aí o tempo todo, mas vacina não. E assim, a vacinação continua, né? Como eu falei, foi um pouco fraco semana passada por conta dos festejos juninos. Então, muitas pessoas não quiseram realmente tomar, se recusaram. Né? Mas assim, os postos, as vacinas normalmente foram encaminhadas, né? A tendência é que a gente receba mais doses e a gente precisa acelerar esse processo. Então, a solicitação é que as equipes, em alguns momentos, tenham que suspender realmente alguns atendimentos, né? Para focar na vacina, porque a gente precisa correr, acelerar. Quanto mais pessoas a gente tiver vacinadas, mais oportunidade de vida a gente está dando a essas pessoas. Falando em relação ao abastecimento dos postos com a vacinação, a gente recebeu algumas reclamações aqui no centro da cidade na questão do posto da Rua da Feira, né? Citando o exemplo da Rua da Feira, os moradores reclamando que tinha ido buscar a segunda dose e não tinha mais a vacina. Como é que é feita essa distribuição? É a mesma quantidade de doses para todos os postos aqui no centro? Olha só, Nayane, em relação à segunda dose, a gente teve problema com a Coronavac, né, que vocês sabem que foi um desabastecimento a nível nacional, isso foi resolvido. O que houve na semana passada na Rua da Feira foi por conta do recesso, né, a enfermeira ficou sozinha, então ela teve que optar e qual vacina ela iria fazer. Então, o que parou de fazer foi a de rotina. Então, se você tem uma vacina de rotina que você pode tomar todos os dias, você tem uma de campanha que é Covid, né? A gente priorizou a Covid, mas assim, não está existindo problema de segunda dose, não. O que acontece, às vezes, é que quando você marca, porque existe toda uma logística, uma programação que em relação às vacinas que as pessoas não sabem. Então, assim, quando a gente marca para fazer uma segunda dose, o que é que a gente orienta? Se você precisar desmarcar alguma coisa, deixar de viajar, deixe de fazer isso, mas vá tomar sua segunda dose, porque assim, o frasco ele pode ter 5 ou 10. Quando você não vai naquele momento, fica complicado para você tomar em outro, porque assim, você tomou sua dose hoje. Minha segunda dose vai ser em setembro. Em setembro, todas as doses de todas aquelas pessoas vão ser encaminhadas para o posto. Se você deixa de ir, né, você já se complica a confirmação da sua segunda dose e do seu esquema vacinal, porque gera um problema, né, para a gente enquanto técnico. Mas assim, não tem faltado segunda dose, não, viu? De corona a gente está recebendo mais primeiras doses, né? Oxford também não tem faltado. O que pode acontecer é isso, é a pessoa deixar de ir num outro momento que muitas vezes essa segunda dose não está mais disponível. E os postos estão seguindo em que idade para fazer essa vacinação? Olha só, como vocês sabem, né, Cachoeira é uma cidade grande, nós temos oficialmente 15 postos, né? Então, a questão da faixa etária, ela pode variar um pouco, né? Oficialmente, a gente estaria entre 50 e 59 anos. Mas, assim, uma unidade que ela terminou a população dela, Kátia já terminei 54, ela sabe que automaticamente ela pode ir para 53, né? Terminei 53, 52, sempre em ordem decrescente. Como vocês já ouviram falar em entrevista da secretária,
não, a gente não está mais trabalhando com essa questão de grupos, né? Agora optou-se somente pela questão de idade. Então, qual é o grupo que ainda continua sendo prioridade? A gestante. Gestante e puérpera. E trabalhadores de saúde que, porventura, ainda não tenham tomado. Então, hoje o critério é o quê? É a idade. Né? Então, a gente já começou a vacinação desde janeiro, não é mais para a gente ter trabalhador, né, de saúde sem vacinar, a não ser que a pessoa tenha, eu comecei a trabalhar agora. Mas o único grupo que continua sendo prioridade é o quê? Gestante e puérpera. Viu? E os outros têm que aguardar pela faixa etária mesmo. A Prefeitura vem sempre divulgando também o vacinômetro, né, informando as doses que a cidade já recebeu e quantas pessoas já receberam. Quantas doses já foram aplicadas, né? Quantas doses já chegaram ao município? Olha só, a gente já deve ter recebido na faixa de 15, 16 mil doses. Né? Então, a gente fica aí numa luta diária para jogar. Imagine vocês jogar todas essas doses no sistema. E, assim, sempre que a gente pode, a gente vai fazendo auditoria, porque recebe um mapa, que é um mapa como esse aqui, e às vezes um documento vem com um número errado, ou a gente não consegue identificar. Tudo isso atrapalha a entrada dessa dose no sistema. Mas, assim, doses aplicadas já são mais de 14 mil, porque quando a gente fala em aplicada, a gente fala de primeira e de segunda. Né? Então, de primeira dose, a gente já tem mais de 10 mil doses. A gente está com a cobertura da população cachoeirana em torno de 30%. Já deve estar um pouquinho mais, porque novas doses foram incluídas no sistema, e isso já deve ter aumentado um pouco. Com certeza. Então, trazendo essas informações para vocês, atualizando você, ouvinte, como é que está a questão da vacinação em nosso município. E eu agradeço a Cátia Fernandes pelas palavras aqui à nossa TV e Rádio Web Olha-Pititinga. Fique à vontade se quiser passar mais alguma informação e para suas considerações finais. Eu que agradeço a vocês, né, pela oportunidade de sempre estar conversando, esclarecendo as coisas que eu acho que é importante. Né? O que eu tenho para falar para a população é o seguinte: quando você tiver uma oportunidade de se vacinar, não escolha a vacina. Tome a que você achar disponível, né? Porque, assim, nem a gente que trabalha, a gente sabe. Quando a gente recebeu corona, a gente não sabia que uma semana depois vinha Oxford. Né? Algumas pessoas já estão procurando a da Janssen. Não temos previsão de receber Janssen por enquanto. Né? O que é que a gente vai ter disponível? Tem disponível, a gente tem Corona, né, Oxford e Pfizer. Então, fomos até agora buscar mais vacinas. Né? Então, fiquem atentos ao que o seu agente comunitário fala, né, a convocação deles, porque são eles que dizem, junto com a enfermeira, programa qual a faixa etária que vai ser convocada. Então, se você for convocado, não perca essa oportunidade, gente. Não deixe de tomar vacina por causa de bebida. Escolha, nesse momento de pandemia, escolha a vacina. Né? Porque enquanto uns não querem ou recusam, muitas pessoas estão aí implorando. Assim, outra coisa importante que a gente não falou é que muita gente, Ivanildo, recusa a vacina. Muitas gestantes, muitas pessoas mesmo, idosos, até os mais jovens. Né? Então, assim, é uma situação que a gente vê frequentemente. Alguns dizem, eu nunca tomei vacina. Né? Então, numa situação de pandemia, né, a gente tem que prezar o quê? Pela vida, né, do próximo. Então, todo mundo, a vacina hoje é uma dose de esperança. Né? Então, a gente tem que agradecer que está vindo agora para todos, né, e não perder a oportunidade de vacinar de forma nenhuma. Informações que eu trago para vocês com oferecimento da Climod, clínica médica com diversas especialidades, Naine Santos para a TV e Rádio Web Olha-Pititinga.